Tempo de líder da bancada do Novo. Bom dia, presidenta Denise, colegas vereadoras, colegas vereadores. Vamos utilizar esse grande expediente hoje para seguir no tema da educação. A semana passada, nessa casa, nós aprovamos aí, por unanimidade, a criação de uma nova frente parlamentar, que é a Frente Parlamentar em Defesa da Educação Pública Estadual. Eu tenho reiterado aqui nas minhas falas a importância da rede pública estadual em Caxias. Em muitas das nossas conversas, quando na Comissão de Educação, aqui nesse plenário ou em outros espaços, nós falamos de vagas, nós falamos na garantia desse direito, é impossível nós pensar, na educação pública municipal dissociada da educação pública estadual. Até porque, em algumas regiões do nosso município, quem dá conta das vagas, inclusive do ensino fundamental, é a rede pública estadual. Temos escolas da rede pública estadual que ofertam apenas ensino fundamental. E muitas das escolas de ensino médio também têm ensino fundamental. Então é importante nós pensarmos juntos essas questões. Por isso, da proposição da frente, agradeço os colegas pela compreensão e pela aprovação. No mês de maio, nós vamos propor uma grande audiência pública para tratar do tema. Vai ser construída aí em parceria com a Comissão de Educação. E para a gente falar de educação pública estadual em Caxias e a necessidade que nós temos enquanto Poder Legislativo em cobrar da Secretaria Estadual de Educação e do governo estadual algumas melhorias, eu queria começar com um tema, a minha primeira manifestação aqui enquanto proponente da Frente Parlamentar em Defesa da Educação Pública Estadual, de uma escola que é símbolo da nossa cidade. Sei que tem muitos colegas vereadores que passaram por essa escola, que é o Cristóvão de Mendonça. Uma escola, certamente a escola pública mais tradicional da cidade de Caxias do Sul, uma escola que tem 92 anos, e eu só queria trazer um dado, porque eu acho que esse dado é importante. O Cristóvão tem um terreno com 25 mil metros quadrados. 25 mil metros quadrados. Quando a gente conhece, quem estudou no Cristóvão, quem já esteve lá, sabe que parte desse terreno, principalmente a parte de trás do Cristóvão de Mendonça, ela não é utilizada. Ou seja, o terreno está lá, carecendo de uma utilização melhor. E aí talvez uma das possíveis soluções ou alternativas para a reforma que essa escola precisa. Outra questão importante, que é o fato do Cristóvão ser a única escola pública da nossa cidade que oferta ainda o curso normal, o magistério, a formação de professores em caráter aí de ensino médio, nessa modalidade. Então também hoje tem uma discussão a nível de Brasil da manutenção ou não dos cursos normais, mas o magistério do Cristóvão formou gerações de professores na nossa cidade. Só a questão do tempo, porque aqui para mim está parado, eu não sei se está... Ah, beleza, desculpa, é que para mim aqui está tá parado, mas lá está certo. Ainda, então, acho que de uma forma geral, os problemas... Eu ontem fui dar uma pesquisada para fazer essa fala do Cristóvão e eu não quis trazer as fotos dos problemas, porque eles são conhecidos e aí me parece que a gente reforça o que a escola tem de negativo. Conheço o Cristóvão, tive muitas vezes lá, desde a minha estada como vice-presidente da União Caxiense de Estudantes Secundaristas, lá na década de 90, lembro de várias amigas professoras que foram diretoras do Cristóvão de Mendonça. Lembro da minha amiga Laurejane, diretora do Cristóvão, a Leila Mancuso,
grande professora, diretora. Marcuso, obrigado, vereadora Marisol, obrigado. Leila Marcuso, que hoje está em Nova Prata, né? A professora Roseli, o ano passado, Lindoberto, nesse ano, nosso novo diretor. Enfim, né, todas as direções que foram se sucedendo e construindo o sucesso e contribuindo para a educação pública do município de Caxias do Sul. Vamos lembrar que quando o Cristóvão foi construído, e lá a década de 50 e 60, a lógica arquitetônica das escolas estaduais eram grandes escolas. Ou seja, o Cristóvão, uma das maiores escolas em construção, em área construída do estado do Rio Grande do Sul. Vereadora Rose, que eu sei que é egressa do movimento estudantil também, deve lembrar, em épocas do Cristóvão com 3.000 alunos. 3.000 alunos do Cristóvão de Mendonça, né? Então, e hoje nós já não pensamos, não concebemos mais escolas tão grandes. A ideia de construção, de planejamento, são escolas menores, mas o Cristóvão na região central da cidade. Em face do Cristóvão ser uma escola tão grande, tão antiga, logicamente ela carece de investimentos, de reformas, né? E isso, com o passar dos anos, não foi acontecendo. Dentro dos principais problemas estruturais, nós temos, né, a questão do PPCI, problemas na rede elétrica, hidráulica, pluvial, cloacal, enfim, né? O auditório, acho que esse é um outro dado importante. Nós falamos agora de um evento, né, o evento mais importante esportivo da cidade do último período. E certamente uma das coisas que um evento esportivo como esse precisa são de auditórios, né, para os momentos de encontro. E o Cristóvão tem o maior auditório em capacidade de pessoas da cidade. Está no Cristóvão. Nós temos, já lhe concedo, vereadora, nós temos o auditório da UX, o auditório, né, da FSG, o auditório do Murialdo, vários auditórios nós temos. Mas o maior é no Cristóvão. E ele está interditado desde 2013. Certamente muitas gerações de formaturas, de festas, de eventos, de teatro, ocorreram no auditório da Escola Estadual Cristóvão de Mendonça. E desde 2013 ele não pode ser acessado. Então, também é uma outra coisa para a gente envolver, né? Reformas nos banheiros, nas rachaduras. Eu sei que logo na entrada, né, do Cristóvão, quando eu passei pela coordenação da CRE, lá em 2011, havia um problema, estava cedendo, né, no meio de 2 blocos, estava cedendo, precisava fazer uma reforma ali nas questões pluvial, né? Eu não sei se essa reforma aconteceu, provavelmente não. Então, alguns dos principais problemas que são conhecidos, amplamente divulgados pela imprensa e abordados, inclusive, nessa casa, né? Bom, dentro da mobilização que a comunidade escolar faz, né, sobre a vivacidade, a importância e os investimentos que o Cristóvão precisa. Uma luta de décadas da comunidade escolar caxiense. Não só de quem está lá, é aluno, é pai, é professor do Cristóvão, mas pessoas que passaram por aquela instituição de educação e que se sentem preocupados ou mobilizados diante dessa situação de tamanho abandono que o Cristóvão tem. Cabe lembrar que em 2016, numa discussão aí de investimentos em educação, teve uma ocupação lá na escola do movimento estudantil, né, que pautava essa questão, assembleias, reuniões, cobranças são inúmeras sobre o tema do Cristóvão e em inúmeros governos, já lhe concedo, vereador, em inúmeros governos que se passaram. Pode tirar, antes de passar os apartes, por fim, eu reuni, acho que o vereador Velocino estava, uma declaração de líder da bancada do PT. Segue o vereador Lucas da tribuna em declaração de líder da bancada do PT. Eu e o vereador Velocino reunimos com a coordenadora Viviane da 4ª CRE para tratar de outro assunto, mas abordei rapidamente com a Viviane essa questão. Para vocês terem uma ideia, o projeto de reforma de manutenção nas questões estruturais do Cristóvão, ou seja, os valores são divergentes, mas se fala em torno de 20, 30 milhões de reais.
20, 30 milhões de reais, que é o valor que a escola precisa para ficar numa condição minimamente adequada. Quando conversamos com a coordenadora da 4ª CRE, Viviane, ela nos dizia que o projeto, o recurso, iria, né, ser dispendido para iniciar a reforma do auditório. Ou seja, para permitir que o auditório esteja em condições e possa começar a ser utilizado. Então, acho que é um pouco do cenário. Os recursos são vultuosos, se a gente pensa quanto custa uma escola do município, né? Eu não tenho isso tão... os dados tão específicos, mas creio que uma escola municipal vai custar em torno de quê? 3, 4 milhões, um pouco mais, um pouco menos, para construir uma escola nova do município que vai ter 500 alunos. Né? Bom, de toda forma, o Cristóvão está lá, é uma realidade, é um símbolo, presta um serviço importante. Aliás, hoje, quando as escolas públicas municipais precisam, é o Cristóvão que nos salva. Porque nós temos, em alguns casos, o Arnaldo Balvê, por exemplo, foi um que, na sua reforma, os alunos vieram estudar o prédio do Cristóvão até que a reforma fosse concluída. O vereador Bortola, né, traz aqui ó, a criação da Escola Militar Tiradentes. Obrigado, vereador Bressan. Os alunos do Dante Marcucci foram, né, recebidos pelo Cristóvão. Então, eu estou falando isso que é de conhecimento, mas acho importante trazer esse tema nesse ano que é um ano eleitoral. Logo mais nós teremos um novo governador ou governadora, né? Uma nova gestão, se não um novo, né, governador, mas é importante que isso fique nítido para Caxias. Quais são as medidas que nós queremos para a retomada das condições do Cristóvão? Ou, daqui 10, 15 anos, nós vamos ter o Cristóvão caindo, literalmente. Claro que a estrutura arquitetônica é muito boa, né? Acho que isso é uma coisa importante, de que quando ele foi construído era uma outra época, aquele prédio jamais, né, no curto e médio prazo vai cair. Mas eu quero dizer que as condições de utilização são bastante complicadas. Quando a gente vê aquelas janelas enormes, né, para só trocar o vidro daquelas janelas, né, a madeira, então é tudo muito grande, é tudo muito custoso, mas enfim, um símbolo da nossa cidade, que nós, enquanto legislativo, aquilo que cabe ao Poder Executivo Municipal, que é de cobrança ao governo do Estado, nós precisamos atentar e cobrar. Vereadora Rose, a sua parte. Parabéns, vereador Lucas, pela iniciativa. A gente sabe o quanto é importante o investimento na educação, e aqui tu trazes um exemplo, um aspecto importante que é da infraestrutura, mas temos várias outras coisas que podemos falar quando se fala em defesa da educação estadual. Mas eu estava aqui lembrando da caravana que foi feita aí no final do ano, onde o CEPEG, sindicato, visitou aí não sei quantas escolas estaduais, cerca de 20 mil quilômetros, e o dossiê constatou escolas completamente abandonadas, alunos às vezes tendo aula sem luz, em função de problema de curto-circuito por causa das tomadas, mofos nas paredes, muitas escolas não têm sequer alimento, né, a merenda escolar para os alunos, faltando professores, professoras. Então, na verdade, está um total abandono à educação estadual. Nesse sentido, eu parabenizo, quero dizer que o Cristóvão é um símbolo de Caxias. Eu acho que chegou a ter épocas que teve mais de 3 mil estudantes. Em outras épocas, não a minha, tá? Eu estou de aniversário, porém não é tanto, mas em outras épocas tinha 4 turnos o Cristóvão. O Cristóvão chegou a ter o horário aquele de vespertino de aula, de tanto alunos que tinham. Eu tive a oportunidade de estudar no Grupo Escolar Clemente Pinto, que foi uma escola também, símbolo da escola estadual em Caxias, e eu acho que são esses exemplos que nós precisamos resgatar. Então, lhe parabenizo novamente, e eu acho que nós vamos ter, enquanto Casa Legislativa, botar todo esforço nesta frente parlamentar. Muito obrigada. Obrigado, colega. Professora e vereadora Rose e vereador Cadori. Vereador Lucas, o tema educação sempre nos preocupou. Parabéns pela tua abordagem.
nós temos que lutar, sim, para a melhora da infraestrutura das escolas municipais e estaduais. Mas eu queria brevemente falar sobre o Cristóvão, lembrar que a minha passagem por Caxias do Sul, a primeira passagem minha por Caxias do Sul foi de 72 a 75. E eu fiz o primeiro ano do segundo grau no São Carlos e o segundo e terceiro ano do segundo grau eu fiz no Cristóvão. Eu lembro que a estrutura do Cristóvão à época era modelo, era referência, não só regional como estadual. Se não me engano, o Cristóvão é o segundo maior colégio estadual do estado. Então eu me associo ao teu pleito e com certeza temos que lutar, sim, para que o Cristóvão volte a ter a estrutura física e a motivação do corpo docente, enfim, das famílias, para que ele recupere e preste aquela qualidade de educação que ele sempre prestou. Então, parabéns pelo tema e vamos continuar lutando, sim, para recuperar o Cristóvão de Mendonça. Obrigado, vereador Cadori. Vereador Bressan. Obrigado, vereador Lucas, pela parte, mas parabenizar o senhor. Essa sim é uma proposta, sabe, que a gente tem que elogiar. Eu também fui aluno do Cristóvão de Mendonça em 96 a 98, se eu não me engano. E que nem o senhor diz, eu já vi janelas lá caírem inteiras, assim, ó, lá do segundo andar. Então, assim, deixaram demais a situação, sabe, do Cristóvão. Eu passo muitas vezes lá pela frente e dá uma tristeza. Então, o que o senhor está propondo hoje, tem que parabenizar e tem todo o apoio, tenho certeza, de todos os vereadores desta casa aqui, porque temos que cobrar mudanças. Como aquele colégio era bonito quando estava lotado, né? E hoje vê que estão ocupando só uma parte porque não tem condições de ocupar o resto lá do tamanho do prédio. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador Bressan. Por fim, nós vamos construir essa reunião pública, audiência pública em conjunto da frente, já deixar aqui um apelo para os colegas do nosso líder de governo, mas especialmente a vereadora Marisol, os colegas do PSDB, se a gente conseguisse construir uma reunião pública com a presença virtual, talvez, da secretária estadual de Educação, dada a importância que a cidade tem. Eu acho que seria de grande importância se a gente conseguisse a participação da secretária estadual de Educação. Eu estou falando da questão infraestrutura, mas logo mais nós vamos tratar, né, dos professores, lá o Cristóvão, em qualquer escola da rede municipal, que passam por problemas também que vocês sabem, né, a desvalorização, falta do plano de carreira. Eu fico pensando, vem à minha mente, citei a questão do Cristóvão porque é a mais emblemática, é central, mas a gente pode pensar lá no Renato Delmese, essa situação do Renato Delmese, como vai ficar, o Muro do Imigrante, a situação do Érico Veríssimo lá em São Ciro, e até nós temos uma reunião da assessoria com o secretário João Ues, que tem um problema na doação do terreno, é um terreno muito antigo que foi doado por uma família, mas o Estado não tem efetivamente a documentação em função dessa doação, isso acontece em vários outros lugares, né? E tantas outras escolas estaduais de Caxias do Sul, que ora eram referência. E aos colegas que são, e as colegas que são professoras aqui da Câmara, tem algo que é importante a gente comentar da rede estadual e da rede municipal, que é que no passado, em geral, os colegas professores queriam dar aula no Estado, né? Não tinha isso, ou seja, dar aula no Estado era um sinal de valorização, até pela questão salarial. E com o passar do tempo isso mudou, em razão, né, da desvalorização. Se a gente comparar com municípios, colegas professores querem, né, trabalhar no município em função dessa situação calamitosa. E das vagas também. O que eu me deparo, por exemplo, é que grande parte dos alunos querem vagas nas escolas municipais, em razão da falta de professores, né, em razão dos problemas. Quando a gente pensa lá no Zátera, quando a gente pensa na situação do Zátera, aquela escola referência da região do Desvio Risso, e que hoje se encontra na eminência de ser interditada, dado o problema elétrico daquela escola. O tema é longo, tem um monte de coisa para fazer, conto com a participação dos colegas, e com o passar do tempo a gente vai estar trazendo essas reuniões públicas, esses momentos aí de visita até, por fim, para concluir,
Acho que na questão do Cristóvão, deixo aqui o convite, a ideia, nós poderemos, enquanto todos os vereadores, dentro da agenda de cada um, fazer uma visita lá no Cristóvão para dar conta, né, da situação e da realidade daquele grupo escolar. Era isso, presidenta. Obrigado. Obrigada, vereador.